Boa noite a todos, que a paz doce de Jesus esteja nos nossos corações. Selecionamos para a nossa rápida conversa fraterna desta noite o capítulo 27, intitulado Pedi e Obtereis, o item 23, intitulado Ventura da Prece. É uma mensagem assinada pelo Espírito de Santo Agostinho, do qual gostaria de destacar o segundo parágrafo, que diz assim: Marchai, marchai pelos caminhos da prece, e ouvireis a voz dos anjos. Que harmonia! Não são mais os ruídos confusos e as vozes gritantes da terra. São as liras dos arcanjos e as vozes doces e meigas dos serafins, mais leves que as brisas da manhã, quando brincam nas ramagens dos vossos arvoredos. Com que alegria, então, marchais! Vossa linguagem terrena não poderá exprimir jamais esta ventura que vos impregna por todos os poros. Tão viva e refrescante é a fonte em que bebemos através da prece. Em inúmeras passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos orientam que a prece eleva-nos enquanto alma ao nosso Criador, ao nosso Pai amoroso. Por isso, ela nos permite nos sintonizarmos com o nosso anjo da guarda, com os nossos benfeitores espirituais e dessa forma alcançarmos uma posição privilegiada para enxergarmos a nossa vida, a nossa realidade, através de uma perspectiva muito mais ampla e desta forma entendermos o propósito de cada desafio e de cada oportunidade que estamos tendo na nossa vida. Por isso, a nossa postura durante a prece deve ser a postura de um filho amoroso, respeitoso, carinhoso para com o seu pai, igualmente amoroso, mas também sábio e compassivo. Então, é desta forma que devemos conversar com o nosso Pai. E, portanto, não cabe fórmulas, não cabe frases, roteiros prontos, porque precisamos abrir o nosso coração, fazendo uma confissão para o nosso Pai e pedindo a Ele a orientação e o conforto. E com certeza sentiremos um bálsamo salutar em nossa alma, que renovará o nosso ânimo e nos inspirará na nossa jornada evolutiva. Em vários momentos do Evangelho segundo o Espiritismo, mas também no Livro dos Espíritos e outros, os Espíritos superiores nos orientam que a todo instante é a oportunidade para orarmos. Não há necessidade de ser um texto longo, não. Às vezes uma frase, uma expressão é suficiente para nos conectarmos com nosso Pai. Porque às vezes é através da simplicidade que a espontaneidade, que a verdade de coração se manifesta e nos proporciona uma conexão muito mais intensa, muito mais profunda com o nosso Pai. Lembramos daquela historinha muito conhecida no meio espírita, de que certa feita, um homem muito simples, um camponês, sempre ao amanhecer, antes de ir para o trabalho, passava no templo religioso, ia em frente a uma estátua de Jesus e, de coração muito puro, muito verdadeiro, dizia assim: Oi Jesus, tudo bem? Aqui é o Zé, tchau.
e ia embora, todos os dias. E um dia, o sacerdote viu o camponês fazendo isso. Chamou, deu-lhe uma repreensão. Onde já se viu falar com Jesus dessa maneira? Não é assim que se ora. E foi ali, fez toda uma orientação rígida, um protocolo, um roteiro de como ele deveria orar. Quais eram as orações que ele tinha que decorar para recitá-las na frente daquela imagem. E a conversa foi tão pesada e desestimulante que o camponês passou então a não ir mais à igreja e fazer a sua oração durante o seu trajeto para o seu trabalho. Passado um tempo, esse camponês adoeceu. Os médicos não sabiam qual era a causa da sua doença. Ele estava internado e para os médicos isso era um quadro grave. Então, certo final de tarde, momento do pôr do sol, ele estava sozinho no seu quarto e ele viu então uma claridade, uma luz que entrou pela janela e tomou a forma humana. E então, aquela forma humana extremamente resplandecente disse a ele: "Oi Zé, eu sou Jesus, tudo bem?" E desapareceu. E conta-se que a partir daquele instante, o Zé estava curado. Então, que essa simples história possa nos inspirar a importância da oração. Não aquela formal, protocolar, mas aquela espontânea, que vem verdadeiramente do nosso coração, às vezes numa expressão curta, numa frase, mas que por ser verdadeira, nos conecta ao nosso Criador. Que naquele momento de alegria, nós possamos confessar a Deus a nossa gratidão, porque tudo vem através dele. Que no momento de dificuldade, através de uma expressão, de uma frase, possamos pedir a inspiração, pedir forças para enfrentarmos de maneira vitoriosa aquela situação. E desta forma, possamos transformar a nossa jornada evolutiva numa estrada muito mais serena, na qual nos sentiremos muito mais confiantes e fortes, justamente porque estamos sentindo a presença de nosso Pai nos guiando, nos protegendo e nos acolhendo. Então, que possamos aceitar o convite que o Evangelho nos faz esta noite, para refletirmos sobre a oração e o quanto temos conversado com nosso Pai de maneira verdadeira e contínua. Que Deus, nosso Pai, nos proteja e nos guarde na palma da sua mão. Que tenhamos todos uma ótima noite, uma ótima semana e até o nosso próximo encontro. Obrigado.